E Moisés precisava fazer com que os hebreus parassem de seguir com aquelas práticas e de cultivar aquele pensamento pagão de que existia outras forças governando o universo. O nosso mundo não é um mundo diferente disso. Nós continuamos vivendo numa sociedade extremamente influenciada por esses padrões de pensamentos místicos, pagãos e idólatras. Um exemplo disso: quando você vê uma pessoa interessada em horóscopo, você tem alguém seguindo o que Moisés estava condenando. Os hebreus, eles ficaram 300 anos num lugar onde as pessoas elas tinham uma verdadeira fascinação por tentar descobrir o futuro através do exame da posição dos astros. Essa coisa toda nasce lá no Egito, né? E o que Moisés está fazendo é tentar limpar a mente deles daquilo. Eles ficaram tanto tempo dentro daquela cultura que eles ficaram impregnados por ela. Eu nasci num lar cristão, mas eu fui abandonar essa prática, ou pelo menos a curiosidade de olhar para horóscopo. Eu já era adolescente. E eu sei que é hábito na casa de muitos crentes pegar o jornal, a revista, a primeira coisa que faz, vai direto lá na página do horóscopo. Veja, isso não tem nada a ver com a nossa fé. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso não tem nada a ver com a nossa crença em Deus. Nós não cremos nas Escrituras. As Escrituras não dizem que Deus governa todas as coisas. Tentar adivinhar o futuro é ir contra as palavras do Senhor Jesus, que disse: basta cada dia o seu próprio mal. Sem dizer que é realmente uma grande ignorância. Porque o sujeito que faz as previsões, eles têm uma técnica de escrever tão fantástica que ele diz um monte de coisa e não diz absolutamente nada. As coisas são tão genéricas que elas podem se aplicar perfeitamente no seu dia. E o pior, quando não se aplica, o culpado é você. Porque sempre nesses textos, façam a leitura agora só para observar esses elementos que eu estou citando para vocês. Esses textos sempre têm alguma condicional. E a condicional é a chave para deixar você viciado na coisa. Porque assim, se der certo, é que você seguiu o negócio do jeito que você tinha que seguir. Se não der certo, a culpa é sua, não é do cara que fez a previsão, porque foi você que não seguiu. O mesmo acontece dentro das igrejas mais místicas, que focam muito nessa questão do emocionalismo, de profetismo. Normalmente quando alguém oferece uma profecia dentro da igreja ou no horóscopo, sempre é uma condicional e a condicional está sobre você. Então o que acontece? O cara faz uma profecia e diz: olha, vai acontecer isso e isso na sua vida se você fizer isso e isso. Aí você não acontece, você não é curado. O que acontece? Você fica com uma vergonha violenta de contar, porque a culpa é de quem? Não é do profeta. A culpa é sua. Se dá certo, você faz a maior propaganda do profeta, porque funcionou. Então, esse é o tipo de negócio da China. A gente fala negócio da China, significa negócio bom. Não sei se hoje em dia falar que negócio da China é um negócio bom, né? Mas esse é um negócio bom. Por quê? Porque não tem chance. O cara que entra por esse caminho, ele não tem chance. Ele não tem como se dar mal. Não aqui com os homens, né? Ele vai ter que se ver depois com o Criador do universo. Mas como a responsabilidade recai sempre em cima de você, quando dá certo, ótimo, você faz propaganda. Quando dá errado, você fica de bico fechado para não passar o vexame. Porque daí alguém vai dizer: ah, Deus não curou? Então deve ter algum pecado escondido aí. Então, esse negócio funciona. Não é à toa que você tem esses centenas, milhares de igrejas abarrotadas de gente indo lá domingo após domingo para ouvir uma profecia. Por quê? Porque a coisa funciona desse jeito. Não tem diferença nenhuma de quem vai lá comprar um jornal para seguir um horóscopo. Dá tudo na mesma. O problema disso, o nome disso é paganismo, idolatria. O nome disso é misticismo vazio. Não tem fé nesse negócio. Tem engano. A palavra de Deus estabelece que quem criou esses astros foi Deus. E Deus não os criou para governar a sua vida. O fulano nasceu com ascendente, não sei das quantas, nem sei por que eles falam esse termo, né? Com ascendente, não sei. Que ascendente o quê? Quem governa é Deus, essas coisas todas. Você nasceu no dia que você nasceu porque Deus quis que você nascesse lá.
Você nasceu assim, assado, porque Deus quis. Isso é determinação de Deus. Salmo 139 diz que eu estava lá no interior e eu estava sendo entristecido no ventre da minha mãe pelo próprio Deus. Os meus dias não tinham acontecido, nenhum deles ainda, e o Senhor já os conhecia todos. As palavras não me chegaram à boca e o Senhor já sabe. Todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus. Não foi pelo sol, pela lua, pela estrela, pela constelação, não sei das quantas. Nem por horóscopo de ninguém, nem por nenhum tipo de profetismo, seja lá de pentecostal ou não pentecostal, não importa. Aí era isso que Moisés estava limpando da mente daquele povo, quando ele estava dizendo, olha, no quarto dia o Senhor criou estes astros, e a função deles não é servir para a previsão do futuro de ninguém. Deus os estabeleceu para governar o dia, governar a noite, para servir de sinal para quem navega lá no mar, para estabelecer as estações do ano, função calendário, e para fornecer luz à terra. O sol de dia e a lua de noite como um grande refletor que reflete a luz do sol, para não deixar a noite tão escura quanto ela poderia ser. Ponto. Quinto dia. Então, nós temos aí até primeira parte do sexto dia, a criação de tudo, com exceção da criação do homem. Tá? É um ponto muito básico, muito elementar e muito importante para nós cristãos. Tudo foi criado por Deus. Pastor, isso é tão elementar, tão básico? Não, não é tão elementar nem tão básico assim. Porque tem muita gente que não entende isso. E por isso, a idolatria a estes seres, e alguns, especialmente dos ídolos dos egípcios, eram ídolos com forma de animal. Cara de boi, cara de vaca, cara de sapo e de cobra, principalmente cobra. Eles tinham uma certa veneração por cobra. E quando Moisés, ele relata a criação, de acordo com aquilo que Deus vai lhe revelando, e ele vai estabelecendo estes nomes. Num dia Deus fez as aves e os peixes, no outro dia Deus fez os animais que povoariam a terra. O que Moisés está fazendo? Está mostrando que não existem deuses criando animais semelhantes a eles. Não, tudo isso é obra de Deus. Existe um Deus todo-poderoso, criativo, que fez todos eles. E o culto não deve ser dado a estes seres, mas o culto deve ser dado a Deus que os fez. E esta é uma verdade que parece tão simples, tão elementar, mas era uma verdade que, infelizmente, durante todos os séculos da história, dessa história deste universo criado por Deus, foi contestada pelos homens. Foi contestada. Em vários lugares do mundo, em diferentes épocas, em diferentes regiões, os homens fizeram o quê? Adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador. Se você ler lá Romanos capítulo 1, você vai ver, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se manifesta do céu contra os homens. Por quê? Porque havendo Deus se revelado através das coisas que foram criadas, os homens não só deixaram de cultuar a Deus, mas passaram a cultuar a criatura. Trocaram a verdade de Deus pela injustiça, né? E inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, achando que descobriram o grande segredo do universo, que o touro é um Deus, se tornaram absolutamente loucos, né? E a gente precisa guardar isso, porque nós temos uma facilidade muito grande de idolatrar pessoas, coisas, animais. Hoje, especialmente com esse item, animais domésticos, existe um certo culto, uma verdadeira idolatria por esses bichinhos. Algo que acredito eu que já extrapolou todos os limites de gerenciamento. Deus pôs o homem para gerenciar a terra, ninguém duvida disso. Se nós formos ler, e nós vamos ler a continuação aqui do capítulo 1, Deus criou o homem para que ele dominasse sobre os animais, dominasse sobre essa terra, governasse, literalmente fizesse governo. E um bom governo. É isso que Deus espera de nós homens sobre essa terra. Mas daí você ter um animalzinho que você... Ultimamente a moda agora é fazer quimioterapia de cachorrinho com câncer.
Parece loucura isso, mas tem gente gastando uma fortuna para fazer quimioterapia de cachorrinho. Nada contra você cuidar do seu cachorrinho, mas espera aí, tem um bocado de gente em fila de espera de hospital público que não tem como pagar quimioterapia, morrendo. A responsabilidade é do Estado. Aí você consegue dormir com isso? Difícil de imaginar, né? E hoje, é óbvio, isso tem servido para muita gente ganhar dinheiro. Mas você tem mais pet shop hoje na cidade do que salão de cabeleireiro. É impressionante isso, mas tem mais lugar para cuidar de cachorro, para cortar cabelo de cachorro e dar banho de cachorro, do que para cortar cabelo de gente. Não é estranho um negócio desse? Plano de saúde para cachorro. Uns 4 anos atrás eu comecei a brincar com o pessoal aí. Gente, vamos fazer, tem um negócio da China. Eu não sei porque eu estou falando de negócio da China, ainda bem que não é da Grécia, né? Na China está um pouco melhor. Mas eu estava falando, vamos montar um plano de saúde para cachorro? E não é que montaram o abençoado do plano de saúde para cachorro? Daqui a pouco vai ter plano odontológico para cachorro e por aí vai. Mas sabe o que é isso? É uma expressão nova do antigo culto egípcio. Ninguém fala que está adorando um animalzinho, mas está. Do mesmo jeito que tem homem que adora carro, que adora dinheiro, entendeu? Do mesmo jeito. Mas é uma adoração disfarçada, mas é um culto. Essas coisas todas são interessantes, mas elas não podem extrapolar. Eu já te passo a palavra. Tem uma situação cômica. Quando uma vez eu fui visitar uma igreja no primeiro ano de seminário, fomos em 3 seminaristas lá, vamos fazer uma visita lá numa igreja, a gente ia fazer uma escola dominical, um evangelismo lá, a gente trabalhou no sábado, domingo de manhã, e domingo à noite um determinado irmão falou, vocês vão almoçar na minha casa hoje. Ele falou, que bom, né? Então, aí um colocou a gente lá numa caminhonete, levou, pela caminhonete nós já calculamos, hoje o almoço vai ser bom. Seminarista tem dessas coisas, come tranqueira a semana inteira, no domingo você fica torcendo que alguém te leve para comer um churrasco, alguma coisa assim. E realmente o almoço foi magnífico, com exceção de um item. Uma grande mesa assim, nós sentamos lá na mesa, né? E tinha infelizmente ficou do meu lado, tinha um lugar na mesa que era diferente, uma cadeirinha um pouquinho mais alta e tinha uma cumbuquinha assim, né? Eu não vi criança em lugar nenhum daquilo lá, eu estava tentando entender o que era aquilo. Mas dito e feito. Quando sentou todo mundo para comer, chamou, não vou falar o nome da cachorrinha, porque eu posso entregar o dono dela, né? Não é daqui, fique em paz. Mas como o vídeo hoje em dia, aí veio a cadelinha lá e sentou na cadeirinha lá. Eu falei, mas do meu lado tinha que ser. E eu não vou contar toda a história, mas só um dado, que esse dado é impagável. Colocaram um monte de refrigerante Dolly na mesa, um monte. Todo mundo Dolly. Eu gosto de refrigerante de qualquer um, não importa. Colocaram o Dolly, estava tomando Dolly, de repente, e aquela cachorra lambendo aquele pote do meu lado, de repente, tem que pegar o refrigerante dela porque ela não toma Dolly. Aí me pega uma outra cumbuquinha e me traz uma Coca-Cola gelada e coloca na cumbuca. Viu? Eu vou trazer os outros 2 que estavam comigo, já são pastores um dia aqui, nós vamos contar essa história junto, porque a gente se olhava e, viu, era um negócio assim, ou vontade de chutar aquele banco para jogar aquela cadela no chão. Quer dizer, para nós era Dolly, para a cadela, Coca-Cola. Vai morrer primeiro, porque a Coca-Cola tem um monte de coisa aí que a Dolly não tem. Mas tem gente que tem um verdadeiro culto a esses animais domésticos. Tá? Esquece que quem os fez foi Deus. Tá? Então nós temos que relembrar isso. Romanos 1 retrata a realidade nua e crua do que o homem vive hoje. Troca o Criador pela criatura. Às vezes a pessoa deixa até de vir na igreja porque eu não posso deixar meu cachorrinho sozinho. Né? Então a gente convive com isso. Isso é uma repetição da realidade da cultura dos egípcios naquela época. Não que os judeus não tenham feito isso em outra época. E não que nós não tenhamos feito isso já. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo que existe foi criado por Deus. Se alguém merece ser adorado, exaltado, esse alguém é Deus, não o que ele criou. Ok?